Olá, meninas, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que alegria poder estar aqui juntamente com vocês para juntas estarmos estudando a palavra de Deus. Para mim é motivo de honra poder ser essa facilitadora para que você compreenda as escrituras da forma correta. Olha, eu tenho certeza que a aula de hoje vai ser um divisor de águas na sua vida para que você entenda com mais clareza a palavra de Deus, viu? E não poderia deixar de esquecer de falar do nosso programa de assinatura, para aquelas que ainda estão aqui ou estão começando agora, ou que ainda não assistiram às outras aulas. Nós temos um programa de assinatura onde nós colocamos todo o material de PDF que é usado na aula aqui, além de conteúdos extras, não somente voltado para a paideia bíblica, mas também uma série de outros estudos para te munir, te auxiliar e te capacitar a cuidar, a liderar outras mulheres. E tudo isso, todo o orçamento desse programa de assinatura é voltado para cá, para que esse ministério, para que a propagação da palavra de Deus alcance outras mulheres. Então, se você quer ser uma mantenedora deste canal, desse programa, de tudo aquilo que eu tenho feito para as mulheres, para o crescimento, desenvolvimento dessas mulheres, por favor, faça parte juntamente com tantas outras que já têm feito parte juntamente comigo, não só do programa de assinatura, mas estão também lá no WhatsApp. Outra coisa, se você não faz parte do WhatsApp e quer fazer parte desse grupo fantástico que tem crescido cada vez mais, aqui na descrição eu vou deixar o link para você entrar também no grupo do WhatsApp e tem também o link do programa de assinatura, tá? Queria aproveitar também para agradecer todas vocês, agradecer como tem sido as perguntas, os recadinhos de carinho. Olha, não deixe de mandar, porque olha, isso aquece tanto meu coração e isso acaba sendo um gás a mais, uma motivação extra para que eu continue criando todo esse conteúdo para vocês. Eu faço isso com muito prazer. Eu amo a palavra de Deus e eu amo compartilhar e ensinar aquilo que o Pai ele tem derramado sobre a minha vida. Amém? Então eu queria também aproveitar para você que não tem condições de fazer parte do nosso programa de assinatura, curte esse vídeo, comenta, compartilha para o maior número de mulheres que você possa, porque todos esses atos ele mostra para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que precisa alcançar mais pessoas. E ele faz de uma forma espontânea, de uma forma gratuita, o evangelismo, mostrando todo esse conteúdo para outras mulheres também. Então curte, comenta, compartilha e não deixe de ativar o sininho para que você receba notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo para vocês aqui. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje, que está fantástica. Amém? Então, hoje nós vamos dar sequência à aula que tivemos na semana passada, falando também sobre Gênesis e mostrando a promessa já ali logo no terceiro capítulo de Gênesis. A gente vai ver a queda, a gente vai ver uma ruptura, mas nós vamos ver também Deus ele trazendo a solução, uma promessa de restauração de todas as coisas. Amém? Então, nós falamos ali sobre o filho da mulher. Quem é esse filho dessa mulher? Nós falamos sobre a derrota da serpente, sobre o fato de que o mal ele não teria a palavra final. E hoje nós não vamos mais falar
e voltar ali no jardim. Eu acredito que ficou bem claro para vocês toda essa situação, toda essa narrativa. Voltando a trazer à memória de vocês o exemplo que eu dei em relação à semente. A semente, ela é pequena e ela é plantada, ou seja, ela vai para dentro da terra, a gente tampa, guarda aquela semente ela começa a criar raízes, ela cresce primeiro para baixo, ela não é visível aos olhos, para depois, com o tempo, ela começar a aparecer e tomar forma. E não é também de uma hora para outra. Ela primeiro se torna um brotinho e aí ela vai crescendo até que ela vire uma árvore formosa e nos dê fruto, não é verdade? E é o que eu falei com vocês, essa promessa que Deus ele estabelece para a humanidade, ela é exatamente como uma semente. Então a gente vê essa semente nascendo ali em Gênesis 3 e nós vamos começar a ver o que? Esse crescimento interno primeiro. A gente vai ver Deus guardando essa semente, guardando essa palavra, guardando essa promessa para que ela venha se cumprir no decorrer da trajetória. Amém? A pergunta agora é: como essa promessa ela continuará caminhando na história? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre como ela toma forma, como essa promessa que foi feita lá em Gênesis 3, ela começa a tomar forma. Amém? E aí nós vamos ver aqui que de um mundo ferido, nós vamos ver uma família sendo escolhida. Então vamos lá. A gente viu ali a trajetória, nós vimos a queda do homem, e uma coisa que precisa ficar muito clara para vocês é que quando o pecado ele entra, ele não estraga somente o relacionamento do homem. A maldição do ato do homem, ele cai sobre toda a terra. Então hoje a terra ela não consegue ainda dar o seu melhor. Por quê? Porque ela está contaminada com o pecado que foi feito lá atrás no Éden. E por isso que nós vemos tantas coisas, tantos fenômenos climáticos. A gente vai ver a questão da desordem, do caos, das guerras. Então, tudo isso aconteceu por conta da queda. Todas essas catástrofes decorrem da queda. E aí, então, nós vamos ver ali depois que Adão e Eva, eles pecam, que eles saem do jardim, e aí a gente começa a ver como que era o comportamento da humanidade posterior ao Éden. E a gente começa a ver o caos sendo instalado. A gente vê ali o primeiro homicídio, nós vamos ver Caim matando Abel. E dentre tantos outros atos que são assim assustadores, né? E a perversidade, a maldade, ela começando a crescer de uma forma extraordinária. E aí, aqui é algo bem interessante a gente observar, que a promessa que foi feita por Deus, ela não morreu por conta da maldade humana. Deus, ele zela pela sua promessa, ele é fiel e ele a cumpre. E isso acontece até mesmo na nossa vida. Quantas vezes nós erramos, nós falhamos com Deus, mas tudo aquilo que ele prometeu, ele permaneceu fiel e cumpriu na nossa vida, não é verdade? E na história da Bíblia, na história da trajetória humana, na nossa história, porque a Bíblia é a nossa história, nós vamos ver que Deus, ele tem essa preocupação. Ele sabe que ele precisa cumprir com a promessa que foi feita em Gênesis, em ter alguém
que seria o filho da mulher, o filho vindo da mulher, que iria vencer Satanás. E ele sabe dessa preocupação, ele tem um zelo por essa promessa. E ele sabe que a restauração de todas as coisas viria através dessa promessa. E aí nós vamos ver o que acontecendo. A perversidade e a maldade aumentando de uma forma surreal. O povo sendo tão mesquinho, tão sujo. Se a gente pega para estudar um pouquinho da história do povo pré-diluviano, a gente vai ver que eles tinham hábitos de relacionamento relacionamento íntimos, vamos colocar assim para o YouTube não travar meu vídeo. Relacionamento íntimos com animais. Então, assim, era algo assustador. O ser humano chegou num nível que eu creio que chegava da ânsia de vômito ao Senhor, assim, de olhar aquele ser que ele criou para se relacionar agindo da maneira que estava agindo. E aí a gente vai ver o que acontecendo nessa história toda. A gente vê um homem, uma família, que ia completamente contra a correnteza do que era estabelecido naquela época, que é a família de Noé. E a gente vê ali, através da família de Noé, Deus olhando e falando assim, opa, é aqui que eu vou guardar a minha promessa. E aí é onde Deus, ele decide dar um reset no mundo. E a gente pode perceber que ele poupa os animais e ele poupa uma família. Por que ele poupa a família? Porque a família, ela é multiplicadora, ela é uma incubadora. E a família de Noé se tornou uma incubadora da promessa de Deus naquele tempo. Porque através dos frutos dos filhos de Noé, que Deus iria dar sequência na história do cumprimento dessa promessa. E a gente vê ali, na vida de Noé, se consumando parte dessa história, desse zelo. Amém? E aí a gente vai ver toda a narrativa, toda a trajetória. Nós vamos ver uma sentença muito importante vindo também sobre os filhos de Noé por conta dessa queda. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia para que a gente consiga. A minha Bíblia já ficou marcada em José. Para quem não sabe, no nosso grupo, as nossas devocionais dessa semana estão sendo todas sobre José. E tem sido incrível, viu? Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, você tá perdendo. Deixa eu ver. Nossa, eu tô lá em Gênesis 25. Não, aqui, ó. Nossa, eu já tô com tanta coisa para estudar em Gênesis, gente. Deus já me trouxe tanta coisa que eu fico, uau. Mas enfim, não é esse o que eu quero trazer. E aí a gente vai ver aqui em relação à aliança de Noé. E aí quando tem a queda, né, o desrespeito dos filhos de Noé, ele lança uma sentença sobre os filhos, ele lança promessas sobre os filhos, até mesmo em relação à correção com Cã. Cã, que é Canaã. E aí a gente já começa a observar algumas palavras aqui que vão ter conexões lá na frente com os povos lá da frente. E aí, olha que interessante. Ó, lá no capítulo 9 de Gênesis, no versículo, vou ler a partir do 20, tá? Ó, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã
pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contra aos dois e foi de encontro aos dois irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando descostas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, ele disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E disse ainda mais: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Tá? A linhagem de Israel, ela é uma linhagem que vem de Sem. No entanto, que nós vemos, às vezes, muitas pessoas falarem que existem os antissemitas se referindo a Israel, essa referência antissemita é porque Israel, ela vem dessa linhagem de Sem, tá? E aí continua, ó. E seja Canaã seu escravo. E aí aqui é muito interessante, porque qual é a terra que Deus, ele ordena que o povo tome posse lá na frente? A terra de Canaã. Por quê? Porque Canaã seria escravo de escravos dos irmãos dos filhos aqui de Noé. Ou seja, quando Deus ele fala para o povo dele que vinha da linhagem de Sem, ele já está fazendo com que essa promessa que foi estabelecida para Sem, ela se cumpra. E aí vai continuar, ó. E seja Canaã seu escravo, ou seja, Canaã seria escravo de Sem. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem. E seja Canaã o seu escravo. Ou seja, Jafé e toda a sua linhagem, todo o seu povo também iria habitar nas tendas de Sem. Tá dando para entender? Então, Deus aqui, ele já está traçando algumas diretrizes mediante o comportamento dos filhos de Noé. Ou seja, ele já está tendo um despertar aqui, ele já sabe para que norte, para que linhagem vai dar sequência à promessa que foi estabelecida já lá em Gênesis 3. Tá vendo? Deus, ele guardou essa promessa, ele deu a incumbência de Noé guardar essa promessa, no entanto, que ele poupa a vida de Noé e dos seus filhos, e da descendência de Noé ele dá o desfecho para que toda a história ela venha a se desenrolar, beleza? Então vamos dar sequência. Então aí a gente vai ver tudo isso acontecendo e aí acontece um fato muito interessante. Depois do dilúvio, deixa eu só beber um pouquinho de água, gente, ó, beba água. Beba bastante água. Beleza, então vamos lá. Aí então, lá em Gênesis 10, a gente já vai começar a ver a origem dos povos. Porque Deus, mais uma vez, ele dá uma ordem para Noé e seus filhos. É o quê? Multipliquem-se na terra. Ou seja, tenham filhos. Para quê? Para que existam
as nações. Então, Deus dá essa ordem da multiplicação, né, de gerar filhos. E aí a gente vê aqui, mais uma vez, Deus mostrando o quanto é importante nós gerarmos filhos para Ele. Mas isso é papo para outro dia. Então, nós vamos ver aqui a origem dos povos através de Sem, Cã e Jafé. E aí a gente vai ver aqui vários povos sendo levantados. Nós vamos ver aqui algo também muito importante, que é um rapaz chamado Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod, se a gente olhar aqui, primeiro ponto que eu preciso que vocês foquem, leiam, releiam Gênesis 10 e Gênesis 11, para que vocês entendam claramente a parte geográfica de toda a trajetória do povo. Então, isso daqui precisa estar muito, muito bem fixo na memória de vocês, para que vocês entendam lá na frente em relação aos conflitos que vão acontecer, o porquê da inimizade de alguns povos com o povo de Israel. Aqui é o foco de muita coisa. A gente vai ver nomes aqui como Nínive, como Cush. São todos nomes de tribos que a gente vai ver lá na frente também. Então é muito importante a gente prestar muito atenção aqui. Se for possível, anote, enfim, mas foca nesses 2 capítulos. Amém? E aqui nós vamos ver esse rapaz chamado Nimrod, que era todo poderoso. E Nimrod, além de ele ser o fundador de Nínive, aquela lá na frente, que Jonas, ele vai lá e não quer pregar para aquele povo. E aí acontece toda aquela história lá na frente. Pois é, a origem de Nínive foi por Nimrod, que também foi o fundador de Babel. E em Babel é onde nós vamos ver o povo indo totalmente contra aquilo que Deus ele sentenciou. A ordem de Deus para o povo, principalmente para os filhos de Noé, para Sem, Cã e Jafé, foi o quê? Multipliquem e povoem a terra. E aí vem esse cara e conversa com o povo ali e fala o seguinte: olha, vamos construir uma torre, porque nós não vamos ser mais pego de surpresa, não. Eu tô parafraseando aqui, tá, gente? É a versão Jéssica falando, mas é para vocês poderem entender. E vamos então fazer uma torre tão grande, tão grande, tão grande, que ela chegue até a Deus. E a gente não seja mais pego de surpresa e que dilúvio nenhum e nada vai poder nos parar. E aí sabe o que acontece? Aquele povo todo ouve o discurso de Nimrod e acata o que ele fala. Então aquele povo inteiro unido começou a construir e era foco, era o objetivo deles. E aqui é algo fantástico. A gente vai ver aqui esse paralelo de um povo unido para se opor a Cristo, para destruir Cristo, ir contra o mandamento de Cristo, porque Babel, ela mostra muito isso. Mas a gente vai ver um povo tão unido a ponto do próprio Deus ter que descer e intervir o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque Deus, a hora que olhou, falou: esse povo é um. Então vamos bagunçar tudo isso daqui, vamos dispersar esse povo para que eles
não se lasquem mais ainda. É a mesma coisa que eu já comentei com vocês que aconteceu no Éden. Deus, quando ele tira Adão e Eva do Éden, não foi somente um castigo, mas foi também Deus resguardando eles. Porque se talvez eles tivessem comido da árvore da vida também, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, talvez não tivesse solução para a gente. E Deus, para poupar a gente de errar mais do que a gente já tinha errado, Deus fala: não, vou tirar e vou arrumar essa bagunça. E aqui a gente vai ver Deus agindo mais ou menos da mesma forma. E aí ele desce e ele fala: não, vou acabar com isso tudo. Aí olha só, lá no versículo 6 do capítulo 11, vai estar escrito assim: disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Ou seja, nada é o quê? Nada é nada. Então Deus, ele agiu naquele momento porque ele sabia que se continuasse essa unificação da forma que estava, eles eram uma mega potência. E tô para falar para vocês que existem governos grandiosos no mundo hoje que pegam como referência a conduta de Nimrod, como ele conseguiu construir Babel. Babel que tem lá na frente, né? Ela tem essa raiz com Babilônia também, e aí a gente vai ver essas ramificações mais para frente. Então, nós vamos ver o perigo que era a união do povo com a intenção errada. Ou seja, um povo que é um só, com a intenção errada, Deus precisa descer para intervir esse povo. Agora pensa, um povo unido com a intenção certa. Forte, né? Então vamos dar sequência. Então aí a gente vai ver aqui tudo isso acontecendo, vai ver aqui que Deus ele desce e aí ele bagunça, né, as nações, que geograficamente falando seria a Pangeia, que a gente estuda em geografia, que existem alguns estudos que acreditam que o mundo ele era como uma peça de quebra-cabeça. E se a gente pegar o mapa mundi e a gente for olhar, realmente o que aparenta é esse quebra-cabeça. Então, se acreditam-se que essas placas, né, continentais, elas se encaixam formando um todo. Só que nesse ato de Gênesis 11 é onde Deus ele distribui tudo. Ele afasta tudo, coloca fronteiras para quê? Para que esse povo ele se dispersasse. E ainda mais, ele coloca cada um falando uma língua diferente para que eles não se entendessem, né? Tamanho era o impacto que esse povo ele estava fazendo, a ponto de chamar a atenção de Deus. Então observem isso. Aí olha que legal, deixa eu mostrar para vocês. Eu tô com a Bíblia aberta aqui. Mas em Gênesis 11 ainda, nós vamos ver os descendentes de Sem, né? E aí quem que é descendente de Sem lá no versículo 24? Ó, aos 29 anos, Naor gerou Tera. Depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 70 anos, Tera havia gerado Abrão, Naor e Arã. Olha Abrão nascendo aqui, ó. Ele nasce da linhagem de Sem. Lembra que eu falei para vocês dos semitas? Que o povo de Deus ele vem dessa linhagem e tem promessa para esse povo lá atrás, já lá nos filhos de Noé, sobre a terra de Canaã. E eu vou contar um segredo para vocês. Se a gente pega o mapa hoje
Isso aí eu vou falar mais para frente, eu vou explicar melhor para vocês. Mas se a gente pega um mapa hoje de Israel e onde fica representado mesmo, né, Canaã ali, a gente vai ver que essa promessa que Deus ele vai fazer a Abraão em tomar posse de Canaã, ela ainda não está consumada em sua totalidade. O povo escolhido por Deus, o povo de Israel. E Israel aqui, eu digo as 12 tribos na sua totalidade, ainda não tomou posse daquilo que Deus prometeu para eles. Forte isso, né? E aí a gente começa a perceber essa conexão, que a Bíblia, ela não é solta. A Bíblia não são histórias dispersas. Ela tem um fio único, né, que vai de ponta a ponta e tudo muito conectado e uma coisa fazendo sentido com a outra. Olha que coisa incrível. Quem imaginar que uma promessa que feita há milhares de anos atrás, que está aqui na palavra de Deus, e milhares de anos antes de Cristo, elas ainda não iriam se cumprir, não iriam ter se cumprido no tempo de hoje. Agora que eu falo com vocês, ainda não aconteceu. E os conflitos que a gente vê acontecendo lá em Israel, a grande maioria é conflito de território. Então vai pegando aí. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre essa aliança abraâmica e vocês vão começar a entender um pouco desses conflitos na ótica espiritual, de o porquê que eles ainda acontecem. Então, ó, na próxima aula tem coisa boa vindo para vocês. Então, a gente vai conseguir enxergar aqui o quê? Por conta dessa questão toda que estava acontecendo ali da Torre de Babel e dessa dispersão que Deus ele fez, a gente vai ver Deus falando o seguinte: olha, como o negócio ficou esquisito e esse povo, gente, eu estou parafraseando mais uma vez, para vocês entenderem. Então, eu estou falando o Jessiquês para vocês. Então, como o povo se dispersou e Deus já tinha visto esse potencial no povo, Deus ele precisava escolher alguém para continuar carregando essa promessa. E aí Deus ele decide escolher um povo. Mas esse povo precisava de quem? De uma pessoa que viesse a gerar esse povo, para que dele viesse uma descendência, para que a história ela continuasse tendo desfecho, para que a promessa ela continuasse nesse desfecho até a consumação dela. E aí o que acontece? Como Deus ele já tinha feito aquela promessa aos filhos de Noé, Deus ele pega, olha lá na linhagem de Sem, por conta da promessa, e ele encontra um homem temente a ele, um homem que era diferente, porque assim, Ur dos Caldeus, que é onde Tera morava, onde Abraão ele foi, né, que era Abrão na época, ele foi criado, era uma tribo totalmente idólatra, era um povo idólatra. Então, Abrão, ele via toda aquela idolatria, mas existia algo dentro do coração de Abrão, um incontentamento dentro do coração de Abrão por conta daqueles atos. Ele entendia e ele sabia quem Deus era. E ele sempre se manteve fiel a Deus. Então, Deus ele enxergou em Abrão essa pessoa. E aí, lá em Gênesis 12, nós vamos ver o chamamento de Abrão. E aí, aqui, nós começamos a entender. Deus, quando ele escolhe Abraão e toda a sua descendência, Deus ele está escolhendo um povo. Então, nós precisamos entender que Deus ele escolhe um povo para que a partir desse povo a promessa ela alcance as nações da terra. Mas ao decorrer da história, nós vamos ver várias coisas que aconteceram no meio do caminho.
mas algo que eu queria muito deixar marcado com vocês. O povo judeu, o povo de Israel, é um povo que foi sim separado por Deus. Embora tudo aquilo que eles têm feito possa ainda não agradar a Deus, Deus, ele não volta atrás, ele não revoga as promessas que ele faz. Então tem promessas sim para aquele povo, para se cumprir. A salvação, ela é universal. Ela veio para todo o mundo. Mas falar porque agora não existe mais Jerusalém, não existe mais Israel, porque a igreja é o novo Israel de Deus. Mentira! São judeus e gentios que compõem esse corpo. E tudo isso já fazia parte dessa promessa de trazer o Messias. Mas para que o Messias viesse, Deus precisava criar forma. É o que eu falei da semente. O fruto, antes de nascer, ele tem todo um processo que precisa acontecer antes dele nascer. E Deus, ele precisava de ter uma descendência para que o Messias viesse. E foi justamente o povo de Israel que Deus, ele escolheu. É lindo, gente. É lindo ver a forma de Deus agir. Eu me emociono, desculpa. Deixa eu beber mais água. Então aqui nós vamos ver que da promessa que ela foi gerada, que era só aquela sementinha que foi abafada durante um tempo, essa sementinha ela começa a criar as suas primeiras formas. E aqui nós vamos ver Deus, ele chamando um homem, que foi Abraão. Nós vamos ver que Deus, ele estabelece um lugar, então tem um lugar específico que foi feita a promessa para a terra que Deus iria mostrar, que é a terra de Canaã, que é lá para o lado do Oriente Médio, que é lá para o lado de Israel, que eu ainda vou mostrar o mapa para vocês mais para frente, mostrando tudo direitinho, e nós vamos ver que tinha um propósito claro na promessa. Então essa promessa agora ela tem nome, ela tem um rosto e ela tem história. Tá fazendo sentido para vocês? Tá dando para entender? E aí aqui nós vamos ver os 3 pilares da promessa que precisam ficar bem fixo na cabecinha de vocês. A promessa feita a Abraão fala de descendência, ela fala de uma terra e ela fala de uma bênção. Então entenda sempre isso, e toda vez que vocês forem ler as escrituras, vocês vão conseguir distinguir tudo isso. Vocês vão conseguir ver essa terra, vocês vão conseguir ver essa descendência, vocês vão conseguir ver essa bênção, essa promessa que foi liberada. Amém? A promessa, ela não é substituída. Um fio que atravessa toda a Bíblia, é o que eu falei para vocês. Então não muda. Ela não cancela e ela não é esquecida. Por mais que nós venhamos a errar, por mais que nós venhamos a pecar, a promessa de Deus, ela permanece firme, ele permanece fiel à sua palavra. Por isso que nós vamos ver que o povo peca, o povo erra, mas Deus permanece fiel. Deus corrige, mas Deus não volta atrás com a sua palavra. O que Deus faz é endireitar as veredas do povo para que a promessa ela continue com o desfecho necessário. E é isso que nós vamos ver acontecendo em toda a trajetória. E aí nós vamos ver que Israel foi o povo comissionado por Deus para a propagação do evangelho. Israel foi o povo escolhido para a vinda do Messias. Por isso que nós não podemos deixar de orar por Israel, orar pelos nossos irmãos, para que eles acordem, para que eles entendam que o Messias já veio. A salvação, ela alcança eles também.
tem promessa específica para aquele povo. Amém? Deus escolheu aquele povo para que o decorrer da história continuasse. Foi lá que Deus escolheu para que o Messias viesse. E ponto, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Agora eu só penso que a gente tem que parar de ser mimizento e ficar falando que o povo de Israel é um povo que está nulo. É claro que eles precisam reconhecer Cristo como Messias, mas isso ainda vai acontecer. Por quê? Porque está escrito na palavra. E Deus, ele permitiu, Deus endureceu e cegou o povo de Israel para que a bênção se estendesse sobre os gentios. E a gente vai ver isso lá em Romanos. Então Deus, ele agiu de compaixão e amor com a nossa vida. Porque Deus, ele poderia muito bem ter dado outro saculejão no povo para que o povo despertasse, como tantas outras vezes que Deus fez. Mas não, a salvação ela veio para judeus e gentios. Então, Deus, ele tem algo para nós. A noiva de Cristo, ela não é somente a igreja evangélica. A noiva de Cristo é povos, línguas e nações. Todo aquele que proclama e confessa a Cristo como seu Salvador. É isso que está escrito nas Escrituras. E é isso que a gente tem que entender. Parar de ficar levantando bandeira de denominação, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Parar de ficar endemonizando a Igreja Católica, porque isso também não vai levar a gente em lugar nenhum. Até porque, por mais que tenha erro dentro da igreja, que vá contra alguns princípios bíblicos, eles confessam a Cristo como Salvador. Eles acreditam que Cristo é o Messias encarnado e que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eles acreditam nisso. Então, eles são nossos irmãos. Porque se a gente for olhar e tirar a trava dos nossos olhos e olhar para o nosso próprio umbigo, a gente começa a ver que da mesma forma que tem vários defeitos e várias negligências no catolicismo, no meio do povo evangélico também tem. Muita coisa. A gente não tem direito de falar. Amém? Nós precisamos entender que todo aquele que confessa a Cristo e entende o que foi feito ali na cruz, se torna filho de Deus. É detentor da salvação. Amém? Então Deus, ele veio, Jesus, ele veio para os judeus e os gentios. E a gente vai ver mais isso lá na frente. Vamos focar aqui no início e entender esse início para a gente chegar bem lá na frente, craque já em tudo aquilo que o Senhor, ele quer falar para nós. Amém? E aí vocês às vezes podem estar se perguntando, Jéssica, mas por que isso tudo importa? Por que isso tudo a gente precisa entender? Primeiro ponto, a nossa fé ela tem um fundamento. E a partir do momento que a gente entende toda essa história e a gente entende essa promessa que foca na eternidade, a nossa fé ela se torna mais firme e palpável, porque os nossos olhos não vão ficar vagando. Não vão ficar aleatórios. A gente sabe que existe uma promessa que foi liberada sobre a nossa vida. E a nossa fé ela é fortificada, ela é fundamentada. O outro ponto, a nossa esperança, ela tem história. Existe uma história. Hoje você está tendo a oportunidade, com todo esse curso, essa leitura que nós estamos fazendo, de compreender essa história. E agora, se alguém te perguntar e te indagar sobre a palavra de Deus, você vai saber responder. Não, minha fé, ela não é algo desalinhado. Ela tem começo, meio e fim. Ela tem propósito. E fica mais fácil da gente defender aquilo que a gente acredita. E o nosso Deus,
é um Deus que cumpre promessas. A gente pode errar, a gente pode pecar, a gente pode romper aliança com Ele, mas Ele jamais rompe aliança com a gente. Ele não é filho do homem, Ele não mente, muito menos se arrepende daquilo que Ele fez. Amém? Então, se Deus ele foi fiel lá atrás, Ele vai continuar sendo fiel lá na frente também. Creia, querida. E por fim, nós precisamos entender que a promessa, ela continua. Ela se organiza em alianças. A gente vai ver a aliança abraâmica, nós vamos ver aqui a aliança davídica e nós vamos ver que ela forma um povo e vamos ver também que ela aponta para um cumprimento maior lá na eternidade. Então Deus ele foi fiel lá atrás e ele vai continuar sendo fiel até a consumação de todas as coisas. Amém? E o que eu preciso te dizer hoje é: a história continua. E eu tenho certeza que agora que nós vamos começar a olhar essa aliança abraâmica e entender um pouquinho de toda a trajetória do porquê de Deus de Abraão, Isaac, Jacó, quem foi Ismael e as 12 tribos dos 12 filhos de Ismael, tudo isso nós vamos estar vendo para que você tenha mais clareza de tudo aquilo que acontece e que aconteceu nas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Mais uma vez, não esquece de dar like, comentar, curtir, compartilhar, fazer tudo aquilo que a gente precisa para o YouTube entregar para mais mulheres esse conteúdo riquíssimo. Gente, imagina se a gente alcança milhares e milhares de mulheres com esse conteúdo, aprendendo o que é as Escrituras de verdade. Olha que maravilha! Me ajuda nesse evangelismo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.